Para instalar, você primeiro vai acessar esse site, o www.db4o.com/downloadnow.aspx. Vai abrir esse site, você arrasta um pouco para baixo aqui nessa aba de DB4O, aí você vem aqui e vai escolher se você quer se você vai implementar Java ou C#. Como a gente fez no Java, a gente clicou aqui e ele vai fazer o download automático para você. Eu não vou fazer o download de novo porque eu já fiz, né? Já tenho ele aqui. Ele está aqui na minha área de trabalho. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Quando você descompactar, né, ele vai aparecer aqui. Aconselho vocês a colocarem esse arquivo já numa pasta definitiva, né, para você não ficar mudando e dar erro no banco. Aqui o que você vai usar é a classe lib, a pastinha lib. Vocês vão ver logo à frente. Eu vou criar um novo projeto aqui para mostrar a aplicação Java. DB4O. Para mostrar aqui como é que faz a configuração. É uma classe normal, como qualquer projeto normal, como qualquer outro. Aí vou criar uma classe aqui, bd4o banco. Criei uma classe qualquer, tirando isso aqui. Eu já coloquei aqui como é que tem que ser implementado. Bem, essa é a implementação básica para você utilizar o banco de dados orientado a objeto. A primeira coisa a fazer é você mostrar o diretório em que encontra seu banco. Aqui você vai jogar isso em um Object Container. Bem, mas está dando erro. Sim, está dando erro porque eu não tenho o banco de dados ainda aqui, a biblioteca. Então nem a opção para importar ele não me dá, porque eu não adicionei o DB4Objects que você acabou de baixar. Não está adicionado. Então o que a gente vai fazer? Você vai clicar no seu projeto com o botão direito, vai em propriedades. Em propriedades você vai na aba biblioteca e aqui você vai no botão aqui adicionar jar/pasta. Aqui já está aberto porque eu já fiz uma vez, né? Mas vou mostrar para vocês. Na minha área de trabalho foi onde eu extraí. Eu vou colocar aqui o db4, vou entrar na pasta e vou em lib. Em lib vai aparecer todas as minhas bibliotecas. A que a gente utilizou foi a completa, né? Que é a All Java 5. Aí você coloca ela aqui e dá um OK. Pronto. Ele já pode ser importado. As duas importações já estão ativas, porque eu coloquei na biblioteca do banco. Então, eu vou importar os dois. Bem, aqui quando eu executar esse arquivo, eu não tenho um arquivo do banco de dados em si, não está aqui. Não tenho lugar algum agora, né? Vou colocar outro nome, porque na minha aplicação tem lá. Quando eu não tenho esse arquivo, ele cria automático. A partir do diretório que eu colocar aqui, se for um diretório existente no meu computador, ele vai aparecer. Então aqui eu vou criar, né, um novo, com o nome teste, e vou executar para mostrar para vocês que ele cria lá. Primeiro eu vou mostrar que não tem, né, para não dizer que aqui não tem. O banco de dados que eu tenho é o banco.iap, porque é da aplicação, que eu vou estar mostrando mais adiante.
Aí aqui eu vou executar esse banco. Executei, ele foi construído com sucesso. Para eu voltar na minha área de trabalho. E ele está aqui, teste.iap. E a partir daí, eu posso estar atribuindo os métodos aqui, né, do banco de dados, criando objetos, salvando eles, deletando, modificando e etc. Eu não vou fazer isso nesse novo projeto, porque eu já tenho um projeto que eu vou apresentar para vocês. Não seria inviável ficar criando aqui outra aplicação, outras classes, enfim. Mas antes de mostrar aqui o nosso projeto, eu vou primeiro mostrar para vocês qual é a ideia. Bem, na nossa aplicação, como a gente vai falar em sala de aula, a gente idealizou um sisteminha de matrícula, né? Nesse sistema de matrícula, a gente tem um professor, tem um aluno, tem disciplina, matrícula, né? E professor e aluno estendem a classe pessoa. Então, eu tenho a classe pai aqui, pessoa, e tenho as filhas, que é aluno e professor. Então, eu estou atribuindo o método de herança. A pessoa, ela vai ter um endereço, certo? Esse endereço é um objeto composto, porque endereço, ele tem rua. Rua tem um nome, enfim. Se eu fosse colocar tudo em um string, se eu quisesse buscar só a rua, ou só o bairro, ou só o nome da rua, ou só o número, eu não ia ter essa disponibilidade tão fácil. Então, uma das funcionalidades, né, do orientado a objeto. Então, aqui é composta, uma composição aqui, né, de pessoa é composta de endereço, e endereço compõe uma rua. Então, aqui o endereço eu tenho um bairro e a rua, e na rua tem o nome e o número. Essa pessoa também é composta por telefone, que é outra classe. Essa classe tem DDD, número e o telefone. Além dessas classes, a gente tem aqui a classe disciplina e matrícula. Disciplina, ela possui um código, um nome e um professor. Então, ela é composta por um professor. Né? Composição aqui, o relacionamento. Matrícula, ela tem um aluno, uma disciplina, tem as notas relacionadas a eles dois e a média. Então, a matrícula ela é composta por uma disciplina e é composta por um aluno e com os seus demais atributos. Com isso, a gente vai partir para a nossa aplicação. Bem, aqui eu criei alguns pacotes só para questão de organização. Aqui eu tenho a classe aluno, né, com todos os métodos, que está fazendo o extend pessoa, que é a classe pai. Aqui no construtor eu chamo todos os métodos dele e da classe pai também, né, que é matrícula e todos os restantes, chamando pelo super. Aqui eu criei outros construtores para consulta, esse em específico, né, para estar consultando apenas por matrícula, eu vou mostrar para vocês mais adiante. Tem disciplina, né? Disciplina possui um professor, como eu mostrei no diagrama. Então, no meu construtor, eu vou estar pedindo para ele passar um professor. Eu vou ter endereço. O meu endereço vai conter uma rua. Aí eu vou ter os gets e setters, né? Todos eles têm get e setter. Minha matrícula. Matrícula vai ter aluno e disciplina, assim como eu disse antes. E as notas, média e tudo mais. Então, a matrícula ela vai associar um aluno e uma disciplina. Tem a classe pessoa, que é a classe pai, onde eu vou ter o nome, a data de nascimento, uma senha, né, que eu vou estar atribuindo à minha aplicação, o endereço e um telefone. Aqui eu tenho o professor, né, que também extende pessoa,
que é a sua classe Py. Também chamo o construtor aqui com todos os métodos que vão ser colocados na classe Py e o método dele, né, o atributo dele, o cadastro. Aqui tem rua, né, que tem nome e número, que a gente mostrou lá, e o telefone. O telefone a gente colocou aqui como DDD e número separado, caso eu queira consultar separadamente. E quando a pessoa inserir o DDD e número, eu adiciono isso no telefone. Então, quando eu pegar o telefone, já vai ser tudo junto, né? Estou adicionando os dois aqui. Bem, indo para a parte de métodos, né? Da mesma forma que eu mostrei para vocês na hora que eu criei o novo, que foi esse projeto aqui, tem essa estrutura. A única diferença é que eu estou estendendo aqui uma outra classe que é para a minha aplicação funcionar. Isso aqui não é necessário caso você esteja criando uma nova. Vai depender da sua aplicação, né? Então, o importante é aqui, eu já tenho um banco pronto, né, que já tem algumas informações nele, para que eu não precise ficar inserindo aqui tudo bonitinho de novo. Mas eu vou mostrar para vocês como é que insere, é só para não inserir todos os dados de novo, né? Já está aqui salvo algumas coisas no banco. Aqui tem alguns métodos, eu separei os métodos que eu mostrei no slide, o Native Carry, Carryback Example, o Soda, todos eles aqui. Vou mostrar um por um, né? Primeiro, o método que eu mostrei para vocês do Native Carry, que faz o predicate, que é aquela questão de estender e fazer, né, o get onde o código seja menor que 3. Então eu vou executar aqui para vocês. Aqui, se você notar, ele me retornou todos os códigos que são menores do que 3, que é o 1 e o 2. Então você só tem códigos menores que 3. Então bora mudar aqui. Vamos colocar maior que 3, então. Maior que 3. Eu vou executar novamente. Aqui ele vai me mostrar os códigos 5 e o código 4, que são maiores que 3. Então a minha condição fica, né, a critério aqui, fica a critério do programador. Então, agora vamos partir para a próxima. Aqui a gente tem a Carryback Example, que a gente usou, né, que é uma mais próxima da nossa realidade de programação, sem ter que estender nada que a gente não conheça, né? Bem, como eu falei para vocês, quando a gente cria um objeto, né, no Carryback Example, ele vai pesquisar através dessa criação. Se eu colocar um atributo, a.set nome, e pedir aqui, colocar Ana, ele vai me retornar o objeto que tem esse atributo, certo? Então, vou mostrar para vocês o retorno, que ele mostrou o objeto Kawana. Mas eu também posso não atribuir nenhum valor a esse atributo, a nenhum atributo. Deixar ele zerado. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? O Carryback Example, o meu banco de dados por objeto, ele vai, pela Carryback Example, buscar todos os objetos que são da classe aluno, porque eu estou colocando um objeto aluno. Aqui eu vou mostrar para vocês funcionando. Então ele me trouxe aqui o aluno Felipe, o aluno Sócrates, o aluno Cauã e o aluno Ketsi. Então, com as suas respectivas matrículas, né? Que foi o que eu coloquei lá no toString do aluno. A gente tem outras formas de fazer a pesquisa, né? Vou estar mostrando para vocês aqui, utilizando o Object Set,
né? A gente pode estar fazendo uma pesquisa de um aluno específico, né? Eu posso mostrar também de todos, se eu não mostrar parâmetro nenhum, mas aqui eu posso mostrar também um parâmetro, que seria a 45. Se você observar aqui, a 45 é de Kawana, o objeto que eu acabei de mostrar. Mas vou mudar, vou colocar o 39, que é Cassie. Então, quando eu executar aqui, ele tem que me voltar o aluno Cassie. Então, voltando aqui, ele me retornou a aluna Késia da matrícula que eu pedi. Só para mostrar que realmente, se eu não fizer, como eu tenho um construtor nulo lá na classe aluno, eu posso fazer isso, né? Deixar sem parâmetro nenhum e executar, e ele vai me mostrar de novo todos os alunos. Dessa vez, por que dessa vez saiu organizado? Porque aqui eu tenho um looping, né? Então ele foi mostrando linha por linha e não tudo junto igual aqui. Prontinho, essa parte. Foi. Pronto. Agora, a que eu mostrei para vocês no slide. Vou mostrar que realmente funciona, né? Bem, explicando aqui novamente para quem não viu o slide lá, você já dá uma olhada que eu explico mais detalhado. Em matrícula tem o aluno e disciplina, né? Eu estou pedindo aqui que venha todos os alunos de uma determinada disciplina. Esse pesquisar disciplina aqui tá em um método que eu vou mostrar para vocês depois, na hora que eu estiver falando da nossa aplicação. Como aqui é só consulta, né? Estou atribuindo essa consulta nesse objeto de matrícula e estou jogando esse objeto em um object set, né? E vou estar executando aqui agora, mostrando para vocês o resultado. Então, eu pedi todos os alunos dessa disciplina, certo? Então, os alunos dessa disciplina é só Cassie. Cassie, que é da disciplina Banco de Dados 2. Aí mostra o código da disciplina, o nome, professor, tá. Aqui a gente tem, né, o método que eu mostrei para vocês no slide, também de a condição, né, que a condição só vai poder ser feita na Carry by Example pela lógica de programação, né, então o programador que vai estar fazendo essas condições, porque o método do DB for Objects ele não vai ter essa implementação. Como eu já tenho algumas notas salvas no meu banco de dados, médias, notas e tudo mais, eu vou estar retornando para vocês de uma determinada disciplina, né? Disciplina 5, que está lá em matrícula. Aqui, como vocês lembram, aqui o null representa todos os alunos, né? Porque a minha classe matrícula, vou mostrar para vocês de novo, matrícula ela tem aluno e disciplina, ela vincula os dois. Aí eu estou pedindo a disciplina 5, que tem código 5. Só que eu estou pedindo todos os alunos. Então, estou colocando essa condição no objeto. O objeto está sendo colocado no carry by example, que está sendo colocado num object set. Aqui eu vou fazer um while, né, para estar passando para o próximo. E eu passo o if, né, como você não tem como colocar mais de um result.next, porque toda vez que você coloca um result.next, ele vai estar saltando para o próximo. Então, eu tive que salvar essa em uma variável temporária aqui. E estou pegando ela e fazendo a condição. É maior que 5? Se for maior que 5, escreva na tela. Vou executar para vocês. Que mostra 2 metros. Desse jeito que eu fiz no slide, não mostra o nome, não mostra nada. Então, deixa eu mostrar para vocês que realmente temp é uma matrícula, né? De um determinado aluno. Então, vou colocar aqui, já implementei, botar o aluno e a média dele, né?
dessa matéria, a gente tem os alunos Cauana com a média 7 e Sócrates com a média 7, porque são médias maiores que 5. E se eu quiser menor? A gente vai lá, tem o aluno Felipe, que tem a média 4.666666666. Enfim, aí é uma condição, né, atribuída pelo programador. Bem, saindo da Carry by Example, lembrando vocês, ela é a mais recomendada para quem está começando. Vem a solda, que é um pouco mais complicada, né? Que eu vou estar mostrando para vocês dois tipos de retornos. Dois tipos de consulta. Nessa primeira consulta aqui, eu vou estar inicializando a query, né? Inicializando a consulta. Eu vou estar colocando a classe que eu quero pesquisar e vou estar adicionando uma condição. Só que essa condição, ela vai ser acompanhada de um ponto note. Esse ponto note vai significar que eu quero tudo que tiver em aluno, exceto o que eu colocar aqui, que no caso é Kézia. Então ele tem que me mostrar todos menos Kézia. Então estou colocando a condição, inicializando essa condição aqui no Object-Set e escrevendo na tela. Então eu vou mostrar aqui. Apareceu Felipe, Sócrates e Cauana. Tá, mas e se eu colocar outro nome? Vou colocar aqui para não aparecer Cauana. Kézia vai aparecer também na lista? Vai, porque eu só estou colocando condição para não aparecer Cauana. Então essa Cauana aqui, ó, vai sumir daqui. Não vai retornar na minha lista. Ele não está tirando do banco. Ele só não está retornando a lista que eu estou pedindo. Tipo, é uma lista alterada, entendeu? De acordo com a minha consulta. Então aqui, ao invés de Cauana, ele está me trazendo Felipe, Sócrates e Kézia. Porque Cauana não pode vir, porque eu estou pedindo o ponto note. Bem, aqui eu vou mostrar outra consulta, né? No SODA, dessa vez buscando um professor, que é o exemplo que está no slide. Eu vou mostrar para vocês que realmente funciona. Aqui eu tenho duas condições, né? Como eu não tenho no meu banco salvo mais de um professor com o nome Pablo, ele não vai ver a real funcionalidade. Mas aí vocês podem fazer seus testes por aí. Aqui vai inicializar da mesma forma, colocando a classe professor, inicializando a constraint com uma condição. Então, primeiro eu coloquei uma condição e uma constraint. Beleza. Depois, eu fui lá na carry, e adicionei uma condição. E a essa condição aqui, eu adicionei a constraint que eu inicializei aqui. Então, tenho duas condições nessa carry, executo essa carry e coloco lá. Então, tem que ser onde o nome é igual a Pablo e o cadastro seja igual a tal. Vou executar aqui e ele vai ter que me retornar o objeto professor. Então, aqui apareceu o professor. Vou aumentar aqui para vocês. Aqui o professor Pablo, nome Pablo. O cadastro 2014-0001. Aí, se eu quiser o professor, outro tipo de professor, eu teria que consultar meu banco, procurar professor e tal. Mas não vou me estender muito, porque tem muita coisa ainda pela frente. Então, esses daqui foram os métodos de consultas nos 3 métodos, né? Eu mostrei para vocês. Agora a gente vai para nossa aplicação. Nossa aplicação, a gente criou um coordenador, né? Que ele pudesse administrar
a nossa aplicação, né? Tipo, adicionar aluno e tal, isso vai ficar a critério do coordenador. Então, aqui eu vou listar já todos os coordenadores, né, que são as pessoas que não são alunos nem professores. Vai me retornar aqui quem eu tenho, que é a admin e a DM. Aí aqui eu vou mostrar para vocês o método listar na minha classe de implementação. Listar pessoas. Aí quase todos não, todos os métodos de implementação dessa classe foram feitas passando por parâmetro o banco de dados. É bom você fazer com receber o banco, porque você não fica preso, né? Tipo, colocar aqui para usar e em outra classe que você for fazer numa tela, como por exemplo a gente fez, você não precisa ficar inicializando de novo o banco de dados. Aqui você já está recebendo por parâmetro. Aqui ele inicializa, né? E pega todos da classe pessoa, como eu mostrei para vocês. Quando não tem nada, né? Ele está buscando todo mundo. E aqui você faz a condição de acordo com o que você quer. Como condições não tem no Carry by Example, foi questão de lógica de programação mesmo. Você vai fazendo os ifs, né? E mostrando, retornando, né, o que você quer. Eu mostrei que o listar funciona. Agora eu vou deletar o ADM. Ele vai me dizer que o registro foi deletado com sucesso. Ok, agora eu vou mostrar para vocês como é que deleta. Deletar, super simples e fácil. Como é tudo feito através de objetos, eu vou estar podendo, né, fazer o delete de um objeto. Eu tenho a classe pesquisar pessoa que vai me retornar uma pessoa. Então eu coloquei o nome que eu recebi, né, que foi o ADM que eu coloquei lá, junto com o banco de dados. Eu vou estar pesquisando se essa pessoa realmente existe no meu banco. Se ela existir, uma condição que você não dá para fazer também no Carry by Example, aí você faz na lógica de programação, dá super certo. Aí você pega o banco de dados, né, que eu dei o nome de DB, e ponto delete, e deleta o objeto. Pronto, essa daqui é minha classe. Vou listar de novo, né, para mostrar para vocês que realmente sumiu daqui. Aqui admin, não tem mais ADM. Vou mostrar para vocês a pesquisa. Primeiro, o método pesquisa que eu fiz, que segue de exemplo para todas as outras que foram da mesma forma. O método de pesquisar uma pessoa, eu fui buscando, fiz o mesmo jeito do Object7, né, que eu mostrei para vocês anteriormente, jogando todas as pessoas que estão no meu banco de dados. A diferença é que eu jogo isso em uma array list agora, né? Em uma array list, não, em uma lista. Estou criando uma lista através disso aqui, que é o busca, um vetor. E eu vou rodar nesse vetor, né, procurar por essa pessoa e vou retorná-la pelo return e busca, certo? Pesquisar aluno, pesquisar disciplina, pesquisar professor, segue todo esse mesmo modelo. Só que não é só assim que você consegue pesquisar, tem um jeito muito mais fácil, muito mais simples. Eu vou mostrar para vocês aqui embaixo. Um método de pesquisa direto do banco, sem precisar ficar indo lá, né? Eu posso pesquisar do banco apenas usando o db.carryByExample e jogando o objeto. Mas para isso eu teria que criar o objeto da mesma forma, né? Então eu vou retornar
para mim essa pesquisa, esse objeto que está no banco. Então aqui eu estou pedindo para ele retornar esse objeto, que eu vou executar para vocês. Aí, ele retornou o objeto que está no meu banco de dados, né? DB, e aqui, Cauana com tal matrícula. Então, ainda assim, eu preciso do pesquisar aluno, porque eu preciso pegar o objeto, né? Enfim, esses são os métodos de pessoa, né? Que é o coordenador, que a gente supôs ele como coordenador. A gente tem os métodos de alunos também. Eu vou listar os alunos que eu já tenho no meu banco. Lembrando que, se vocês quiserem criar o banco do zero, é só vir aqui no diretório e mudar o nome para o que vocês quiserem. Não aconselho a vocês fazerem isso e executar direto, porque vai dar erro. Porque a nossa aplicação é feita de telas e todas as telas com todos os botões, você vai precisar desse diretório. Então, não troque o nome, só apague o banco de dados que vai estar na sua área de trabalho, certo? Só apague esse banco IAP de lá e executa, que ele vai criar um novo zerado. Ok, aqui eu já mostrei, né, todos os alunos, vou mostrar Felipe, Sócrates, Cauana e Kézia, que são os alunos cadastrados no banco. Eu vou trocar o aluno, a aluna Kézia por Moara. Se eu... Minha restrição aqui está sendo feita a partir de matrícula. Então, eu tenho que colocar aqui a matrícula de Kézia, que é a 39, né, 2012, 21, 90, 39, e colocar uma nova matrícula. Ou colocar a mesma matrícula se eu não quiser modificar a matrícula. No entanto, se eu colocar uma matrícula que já existe, como você pode ver aqui, a matrícula de Sócrates é 35, aqui na aplicação Sócrates, tem a matrícula 2012, 21, 90, 35, ele não vai aceitar. Né? Eu vou executar e depois eu mostro o método. Ele vai dizer que a matrícula Kézia 39 já existe. Vai dar um erro. Beleza. Então não trocou. Vai continuar Kézia lá. Vou mostrar para vocês. Felipe, Kézia continua aqui com a mesma matrícula e Sócrates continua aqui com a mesma matrícula. Ele não permitiu. Isso foi feito pela lógica de programação e não pelo banco, porque o DB by example, o carry by example também não dá possibilidade para você fazer esse tipo de comparações. Então aqui eu não vou modificar, né? Vou pegar, só vou mudar o nome, vou executar aqui, ele vai dizer que Moara foi alterado com sucesso. Eu vou listar para vocês, depois eu mostro o método que realmente trocou. Então aqui ao invés de Kézia tá Moara e a matrícula. Certo, método alterar. O método alterar é um pouco mais complicado, né? A lógica de programação, a parte do banco é super simples. Bem, primeiro eu pesquisei o aluno para ver se esse aluno realmente existe, né? Pela matrícula anterior que ele me deu. Aqui eu tenho a matrícula anterior, que é a matrícula dele atual, né? E a matrícula dele depois da modificação. Então, a matrícula atual dele, pesquiso se existe. Se existe, ele vai lá no banco de dados e pesquisa por aquele aluno, né? E me retorna a matrícula daquele aluno e me retorna ele. Depois que eu fiz isso, eu vou estar atribuindo uma nova
em um novo aluno, em um novo objeto de aluno, e vou estar verificando se a matrícula anterior e a matrícula que ele está modificando foi igual. Eu não vou precisar saber se essa outra matrícula que ele está colocando é de outra pessoa, porque é igual à anterior, à atual. Ele não está modificando a matrícula. Então, a única coisa que eu preciso fazer é atribuir isso a um objeto e colocar esse objeto lá. Ué, mas aí eu não estou adicionando um novo objeto? Não. Por quê? Lembra que eu falei que quando eu coloco uma atribuição aqui no Carry by Example, colocando parâmetros, eu tô o meu banco de dados, meu SGBD, ele vai buscar através dessa informação e adicionar isso onde está essa informação. Ou seja, ele sobrescreve os dados que está aqui dentro, mas ele não adiciona outro. Ele só sobrescreve. Como você viu aqui na lista, ele mostrou, quando eu listei de novo, ele mostrou que eu modifiquei Kézia por Moara, mas não adicionou uma outra. Só tem essas pessoas aqui, só são 4 no meu banco. Não acrescentou mais ninguém, ele só modificou. Então ele realmente altera. Bem, mas caso essas duas matrículas não sejam iguais, a atual e a que ele está modificando, eu tenho que verificar, né, se essa matrícula existe. Então, estou pesquisando aluno para ver se essa matrícula é nula. Se for nula, eu faço alteração. Se não, eu vou dizer que já existe, certo? Como eu coloquei aqui aluno, né, ele vai me mostrar o aluno que está modificando. Mas, enfim, a condição é essa. Aí, a condição maior, né, se esse aluno não existir, ele vai me retornar que o registro não foi encontrado. Bem, acabando com esse método de aluno aqui, já fiz essa pesquisa aqui com vocês vão ter disponível, né? Eu vou deixar esses comentários todos aí para que vocês mexam e alterem o que for de alterar e vão mexendo para aprender, porque aqui a gente só aprende quando a gente faz, né? Põe a mão na massa. Então, aqui agora eu vou listar todos os professores através do meu método listar. Como eu já mostrei, listar pessoa é toda a mesma coisa. Aí vocês verifiquem, garantem realmente isso, né? Aqui tem o Pablo com a matrícula 1, Amanda com 2014-002, professor Stênio com 2014-003 e professor Maílson, 2014-004. Eu tenho todos os professores. Eu tenho a mesma forma. Alterar professor, incluir o professor, inserir, né? Vou mostrar para vocês que é realmente do mesmo jeito. Eu inserir, eu vou estar só pesquisando se esse cara já existe, chamando verificar, né? Verificar esse métodozinho aqui, que vai fazer aquela pesquisazinha no banco e tal. Se esse cara existir, ele vai retornar verdadeiro. Aí eu vou estar dizendo, né, que se esse cara já existir, ele já foi cadastrado. Se não, ele só vai pegar esse objeto que eu estou criando aqui, com todos os parâmetros, e vai dar um dbStory, que é gravar um novo. Como eu não estou fazendo carry, eu não estou fazendo o dbCarry que nem eu fiz aqui, ó, aqui embaixo nesse método alterar professor, eu não estou colocando no Object7 o db.carry, então não estou fazendo consulta aqui, eu só estou criando um novo objeto. Então eu não vai sobrescrever ninguém, ele já vai adicionar um novo. Beleza, seria está explicado. Tem listar e tal, deletar o professor. Eu criei uma restrição no banco, né, para dizer professor Pablo, por exemplo, é da matéria banco de dados 2. Na verdade, aqui não é a matrícula, aqui vai ser pelo nome. Pablo. Deixa eu mostrar para vocês, né? Aqui você vai receber o nome de um professor. Você vai pesquisar se esse cara existe.
Se ele existir, você vai verificar, né? Se o cadastro dele é falso. Se for igual, você vai dizer que foi, você vai deletar, né? E verificar professor na disciplina, na verdade, né? Você está pesquisando, ver se o professor está em alguma disciplina. Se ele não tiver em nenhuma disciplina, você vai lá, registra, né? Deletado com sucesso. Caso contrário, se ele estiver na disciplina, você tem que dizer que esse cara está vinculado à disciplina e a pessoa não pode deletar. Essa restrição de integridade também não pode ser feita pelo Carback Sample. Então, a maioria das restrições no DB4Objects é feita através da linguagem de programação. Então, aqui eu vou deletar o professor Pablo. E ele vai me dizer, o professor Pablo do cadastro tal está vinculado a uma ou mais disciplinas. Observação, delete as disciplinas primeiro. Então, a restrição de integridade da aplicação, né? Aqui eu tenho as disciplinas, eu vou listar todas as disciplinas aqui para mostrar para vocês, os métodos são os mesmos, só muda o objeto. Então, tem a disciplina Banco de Dados 1 com Amanda, Banco de Dados 2, Código 2 com Pablo, Código 5, Mobile, Maílson, Código 4, Redes 2, Maílson, também, e Código 3, Linguagem de Programação 2. Então, tenho Redes 2, Mobile, beleza. Eu vou modificar a disciplina Mobile. Não quero esse nome. Aqui eu tenho o alterar a disciplina. Vai funcionar da mesma forma, a diferença que vai ser pelo código. O código de Mobile é 5. Então eu vou estar colocando aqui o mesmo código, né, para que ele valide que não tem outro igual a esse. O professor que eu estou colocando é o 3, no caso é Stênio, né? Stênio aqui de LP2. Eu vou colocar o nome na matéria de Stênio, estrutura de dados. Código 5, nome e estrutura de dados, professor Stênio, alterado com sucesso. Então ele alterou, eu vou listar de novo para mostrar que ele alterou, ele não ele sobrescreveu no caso, né, os dados que tinha antes e não deletou e criou outro. Então aqui eu tenho, né, o banco de dados 1 com Amanda, código 2 Pablo, código 5, nome e estrutura de dados, professor Stênio. E, né, os outros que tinha aqui. Redes 2 com Maílson e linguagem de programação 2 com Stênio também. Então ele não inseriu mais nada, ele não acrescentou um objeto, ele só alterou. Fica bem claro. Se eu deletar a disciplina, ele vai desvincular o professor. Eu não vou fazer isso porque eu quero mostrar para vocês as notas, mas você pode testar aí. Esses métodos de matrícula, eles são métodos para você cadastrar o aluno em tal disciplina. Também não vou fazer esse daqui, questão do vídeo não ficar tão longo, mas vocês já viram aí quando eu mostrei, né, que o aluno, quando eu mostrei a matrícula, retornei a matrícula, você viu que o aluno tal estava em tal disciplina. Eu vou só listar para mostrar para vocês que está no banco, que aqui o aluno Felipe, da matrícula tal, está na disciplina 4, que é redes 2. Esse mesmo aluno Felipe, tá, matrícula tal, está no código 5, estrutura de dados. Eu tenho o aluno Felipe de novo, na matéria linguagem de programação 2 com Stênio.
Eu tenho a aluna Cauana, que tem o código, tem a matrícula 45, tá na estrutura de dados e assim por diante. Tem vários aqui, vocês analisem aí, certo? Na hora de mostrar a aplicação, retornar bonitinho lá nas telas, vocês vão ver. Aqui a questão da listar nota maior ou menor que, eu vou estar mostrando isso para vocês na aplicação. Aqui eu tenho os alunos, todos os alunos que estão matriculados em alguma disciplina, certo? Aqui eu vou ter todas as disciplinas que tem matrícula dentro, né? Ou seja, que está vinculada a um aluno. E aqui eu tenho aquela pesquisa específica, né, de um aluno. Essa aqui eu acho que eu já até mostrei para vocês. Eu tenho a db.carryByExample e estou jogando um objeto com o nome, né? Como já tinha falado antes. Aí ele vai me retornar exatamente aquele objeto. Informações daquele objeto. Bem, tirando isso aqui, a gente tem todos os métodos aqui que vocês podem verificar depois, inserir, deletar. Só que é cansativo e a gente fica olhando, né, sempre a linha de código. Então a gente fez uma aplicação para que acessasse esse banco, até para mostrar, né, como é que funciona a aplicação acessando o banco. Eu vou mostrar primeiro a questão da tela. Deixa eu ir para a forma de aluno aqui. Um minuto. Vou mostrar só uma, porque as outras se baseiam nesse exemplo. Como você viu aqui, a gente tem bastante telas, né? Não vou passar por todas. Aqui a gente vem para o... Vou mostrar para você. Você clica em acessar, ele vai fazer o try finally. Esse try finally é do banco de dados. Então ele primeiro acessa o banco de dados. Ele acessa o banco de dados mostrando o diretório em que se encontra o banco. Por isso que eu recomendei que vocês não alterassem o nome do banco, porque cada botão desse você vai ter que alterar o nome. E aí tipo, passar por todas as telas, né? Fica inviável, é só deletar o que tem lá, você vai criar um novo. Enfim, ele faz o try finally, né? Aqui ele está abrindo o banco de dados e no finally ele está fechando o banco de dados com dbclose. Aqui ele está chamando meus métodos, né? De lá do que eu acabei de mostrar para vocês, através de um global, né? Que esse global, vou mostrar para vocês aqui, esse global é a classe onde eu estou estendendo as minhas implementações. Então, a partir desse global, eu tenho acesso a todas as implementações, né? E ele possui todas as telas aqui, né? Um método estático. Voltando lá para a form. Então, através do global, eu posso ir para validar acesso lá de matrícula, mandar os dois campos que estão escritos, né? Vou fazer um try catch aqui para mostrar, para tentar fazer isso, né? Aqui eu verifico se esse cara tá lá no método de validar, verifico a senha, eu verifico tudo, pesquiso o aluno, enfim. Caso, né, isso daqui dê certo, eu vou mandar para ele vou, né, acessar a próxima página, porque eu verifico aqui, o verdadeiro vai para a próxima página. Caso contrário, ele vai dizer que tem alguma coisa errada na parte escrita, certo? Deu erro. Bem, agora eu vou mostrar a aplicação rodando, para não ficar muito longo, mais do que já está. Vou deixar bonitinho, assim. Bem, vou deixar aberto.
Aqui eu tenho um aluno. Meu aluno, eu tenho a matrícula de... A minha matrícula, 2012, 21, 90, 45. E a senha. Gente, a senha padrão para todos os alunos é 1, 2, 3. Acessa. Ele vai permitir acessar, vai dizer, olá, Cauana. Vou poder listar as minhas notas. Como eu estou inserida em 2 disciplinas, aqui só vai aparecer as disciplinas que eu estou, que é estrutura de dados e linguagem de programação 2. Como você viu, eu já abri o negócio, a aplicação e já tem esses dados lá dentro, porque está salvo no banco. Porque se não tivesse o banco de dados, não teria a persistência desses dados. Ou seja, quando eu abrisse aqui, não estaria mais lá. Eu vou mostrar, vou fechar de novo e abrir de novo depois. Não vou fazer isso agora. Vou sair aqui e vou executar de novo. Vou mostrar para vocês que eu continuo lá com as mesmas notas. 2012, 21, 90, 45, 1, 2, 3. Então aqui a Cauana está aqui, eu vou listar e vai aparecer minhas 2 disciplinas com as notas que eu tenho. Beleza. Meu Deus, fechei sem querer. Então, vou pesquisar de outro aluno, né? Outro aluno é Sócrates. 2012, 21, 90, 35. Aí ele entra lá com a senha 1, 2, 3. Aí vai aparecer lá o Lá Sócrates. Ele tá em banco de dados 1 e 2. E não tem nenhuma nota nesses dois, né? Essas 2 matérias. Tem o aluno Felipe, 2012, 21, 90, 07. Passei 1, 2, 3. Eu vou mostrar as notas de Felipe. Felipe está nas matérias Redes 2, Estrutura de Dados e Linguagem de Programação. Beleza. A única coisa de acesso de aluno seria isso, eu visualizar suas notas. O professor, as senhas de professor aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4, para não dizer que eu não tenho criatividade. 2014, vamos ver papo. 2014, 1, 2, 3, 1. Essa é a matrícula do professor Pablo. 1, 2, 3, 4. Aí, deixa eu mostrar para vocês. Caso eu coloque em 2014 e não ponha nenhuma senha, ele vai me dizer que o campo deve ser preenchido, né? Que eu fiz aquele try catch lá. Se não, eu vou colocar 2014, 1, 2, 3, 1. Aí eu vou botar a senha errada. Ele vai me dizer que essa senha é numérica, porque eu acabei botando letras aqui. Aí eu boto a senha certinha. Tá inválida. Eu botei 1, 2, 3. 2014. Agora 1, 2, 3, 4. Aí ele vai entrar. Beleza. O professor ele vai poder inserir uma nota e alterar uma nota. Inserir uma nota, ele vai ter a disponibilidade de todos os alunos que estão cadastrados na disciplina Banco de Dados 2, que só tem Sócrates. Então ele vai selecionar, deixa eu listar de novo. Se ele não selecionar ninguém e apertar inserir, ele vai pedir para você selecionar alguém, né? Então selecionei aqui, vai aparecer para mim o nome da disciplina, Banco de Dados 2, o aluno que eu quero. E aqui eu vou colocar 6, 8, 9, 10. Pronto. Eu vou salvar, as notas foram inseridas com sucesso. Que eu vou atualizar minha lista e eu vou estar com as notas de Sócrates inseridas. Certo? Vou mostrar para vocês acessar o aluno Sócrates. 2012, 21, 90, 35. 1, 2, 3. Vou listar as notas de Sócrates. Viu que eu não
Não terminei a execução lá. Mas como eu já atualizei lá, ele atualizou no meu banco. Como aqui está resgatando do banco, ele já atualizou minha nota. Banco de dados 2, tá aqui, 6, 8, 10. Certo? Eu vou sair do aluno aqui e voltar lá para o professor. Cadê o tab? É isso aqui mesmo. Enfim, agora eu posso alterar também, né? Eu mostrar a lista aqui também já atualizou, né? Com os meus dados. Os meus nomes de Sócrates. Eu vou selecionar aqui e vou alterar as notas dele. Ele tirou 7, tirou 7 e tirou 7. As notas foram inseridas, né, nesse aluno. Eu vou cancelar aqui, que eu já inseri, beleza? E eu vou lá no aluno de novo. 2012, 21, 90, 35, 1, 2, 3. Quando eu listar, a minha média já mudou, tá vendo? 7, 7, 7, 7. Beleza. Bem, esses são os métodos que o aluno e o professor podem fazer, né? Agora o coordenador. Gente, eu coloquei a senha admin e 1, 2, 3, certo? Que é o administrador do meu projeto aqui, do BD for Objects, e 1, 2, 3, que é a senha mais fácil. Aí ele fala, né, olá admin, aqui eu vou poder gerenciar aluno, gerenciar o professor, disciplina, matrícula e gerenciar minhas notas. No gerenciar o professor, o aluno, eu posso inserir um aluno, editar um aluno, excluir um aluno. Excluir um aluno, eu vou ter todas as listas de alunos, todos os meus alunos que estão salvos no meu banco. Quando eu mostrei para vocês, são 4, né? Era Casey aqui, eu troquei por Moara, então ficou Moara. Eu vou agora adicionar um aluno. Vou inserir aqui um nome, Kézia, data de nascimento 12/12/1995, 77, um número qualquer, a senha 1, 2, 3, matrícula 2012, 2190, 02, eu acho que não tem ninguém com esse, bairro Ibirapuera, rua Avecanambi, e o número, isso aqui, isso não existe, né? Aqui, aluna Kézia, com a matrícula 2012 219002, cadastrado com sucesso. Certo. Então, bora lá em excluir aluno e retornar a lista. Kézia já está aqui. Beleza. Eu vou tentar deletar Felipe. Vai me dizer que eu não posso, porque Felipe está matriculado. Então, primeiro eu teria que deletar as matrículas. Como eu não vou fazer isso, eu vou deletar Kézia. Não, primeiro eu vou alterar Kézia para mostrar para vocês. É 2012, 219002. Nome. Eu vou botar outro nome. Vou colocar Abner. Abner. Data de nascimento 12/12/15/77. Qualquer número. 100, 1, 2, 3. Matrícula. A mesma. 2012, 219002. Colocar aqui o nome. Teste número tal. Então, a Abner com essa matrícula agora, né? Eu vou lá em listar alunos e não existe mais Kelly aqui, né? Existe Abner. Abner não está inserido em nenhuma disciplina. Então, se eu quiser deletar ele, eu vou conseguir deletar. E eu listar de novo. Ele sumiu daqui. Professor, eu vou ter os mesmos métodos, as mesmas coisas aqui. Estênio, Pablo, vocês testem aí, tá tudo funcionando. Pelo menos eu testei aqui, tava. Da mesma forma que a disciplina, do mesmo jeito.
Você vai poder listar todas as disciplinas que existem no banco de dados com seus respectivos códigos, o nome delas aqui. Você tem as matrículas. Pronto. Aqui, essa é a questão, né? Eu posso excluir um aluno de uma disciplina, mas eu preciso primeiro saber de que disciplina esse aluno está. Então, eu quero saber a disciplina em que o aluno se encontra. Então, eu vou alunos de disciplina. Não, disciplina do aluno. Aí eu vou colocar aqui a matrícula de Felipe. Felipe está em bocado de disciplina. É 2012, 21, 90, 07. E eu listar, vai aparecer as disciplinas que esse aluno se encontra. Eu vou tirar Felipe da matéria 3, que é... Não, da matéria 4, redes 2. Então, o código é 4. Aí eu vou sair daqui, vou lá em tirar aluno da disciplina. Eu vou colocar o código da disciplina e a matrícula do aluno. 2012, 2190, 07. Que é disciplina. Felipe foi desligado da disciplina redes 2. Agora eu vou fazer a mesma coisa, a disciplina do aluno. 2012, 21, 90, 07. E vou estar listando. Você vê aqui que a disciplina redes 2 sumiu daqui, né? Não existe mais para esse aluno. Eu já mostrei excluir, agora eu vou adicionar de novo. Vou colocar Felipe, né? 2012, 21, 90, 07. Na matéria redes 2 de novo. Ele foi matriculado. Eu vou lá e vou mostrar. 2012, 21, 90, 07. Está alunos. E redes 2 voltou. Né? Lembrando que quando eu excluí, qualquer dado que tinha lá dentro de nota, de média, foi embora junto com ele. Enfim, cancela. Aqui eu posso também listar os alunos de uma determinada disciplina. Disciplina 1 tem Moara e Sócrates. Disciplina 2 tem Sócrates. Disciplina 3 tem Felipe, Cauana e Moara. Disciplina 4 tem Moara e Felipe. Disciplina 5 tem Felipe, Cauana e Moara. Disciplina 6 não existe. Né? Nenhum registro foi encontrado. Beleza. Então aqui, né, a questão de matrícula. Agora eu tenho a gerência de notas. Eu vou adicionar um código de disciplina. Acho que as médias que eu coloquei foi na disciplina 5. Aqui se eu colocar, ele vai pedir para mim verificar campo e ele já identificou aqui que eu não coloquei um intervalo, então digite o intervalo. Eu quero as notas maiores que 5 e menor que 9. Aí ele vai me mostrar Cauana e Moara. Mas eu quero agora maior que 0 e menor que 3. Ele vai me dar nulo, porque não tem ninguém. Mas menor que 5 existe, que é Felipe. Então só são essas 3 notas, na verdade, que existe no banco, né? Vocês podem adicionar mais aí. Mas já tá retornando. Então é isso. Essa nossa aplicação. Lembrando para vocês acessarem, coordenador, admin 123. Essa nossa aplicação e espero ter ajudado vocês a fazer uma boa prova e ter adquirido um pouco de conhecimento com o banco de dados orientado a objeto.